pessoas, então, que prestaram uma colaboração importante aqui no Tribunal de Justiça. Né? Eles vão dizer quando iniciaram, isso que fizeram, né? E terão ampla liberdade também de acrescentar qualquer coisa que não foi perguntada e que vocês acham de relevo para esse projeto da memória do Tribunal. Nós podemos começar então com o Roberto, pode ser? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Então vamos dar início. Roberto, você entrou aqui no Tribunal de Justiça... No dia 29 de maio de 1961. 61. 29 de maio de 61. Vim do aeroporto para o Distrital, hoje Hospital de Base, fiz os exames médicos e assumi, acho que 1h ou 2h da tarde, daquele dia 29 de maio de 61. Veio do Rio? Vim do Rio. Terezinha, vamos ouvir então a Terezinha. Se apresentar. Quando você entrou aqui, Terezinha, lembra como sim, né? Lembro do santo. Eu entrei aqui em 1976, vim requisitada do governo do estado de Goiás, quando o presidente, o desembargador Lúcio Batista Arantes, foi requisitada por ele. E o Francisco? Eu cheguei no dia 16 de novembro de 73, na presidência do desembargador Cândido Cerqueira, Cândido Colombo Cerqueira, né? 1973. Já morava em Brasília. O senhor ocupou inicialmente que cargo? Eu trabalhava na corregedoria, que tinha uma... A corregedoria inicial, ela tinha uma função precípua da entrada e registro e distribuição dos processos em primeira instância. E permaneceu lá? Permaneci lá durante muito tempo. Era corregedor o desembargador Cândido Colombo Cerqueira, e eu esqueci de falar, mas a presidência do tribunal nessa época da fundação era o desembargador Hugo Auler. Quando eu entrei, era o desembargador Auler e o corregedor era o desembargador Cândido Colombo Cerqueira, que acumulava as funções de vice-presidente e corregedor. Durante algum tempo, o tribunal, o vice-presidente acumulava as funções de corregedor e vice-presidente. Mas você chegou a exercer aqui diferentes cargos, não? Depois eu fui diretor de secretaria de vara criminal, fui assessor de desembargador no gabinete do desembargador Oswaldo de Souza e Silva, uma figura extraordinaríssima, porque era um juiz criminal com uma característica mais liberal e mais condescendente do que a maioria dos juízes. Nós fizemos uma entrevista com ele, foi interessantíssimo, doutor Roberto. Já fizemos com o doutor Oswaldo. O doutor Oswaldo veio acompanhado também do doutor Bernardino. Que é o irmão dele, né? Exatamente. Nossa. Fizeram uma belíssima entrevista. Eu trabalhei com ele também, doutor Bernardino. Mas o senhor já estava formado em Direito? Já estava formado. Não, aqui no tribunal não. O meu curso de Direito foi iniciado e concluído em três etapas, porque eu me casei muito cedo e o curso de Direito foi feito em 3 etapas. Eu interrompia, recomeçava, e aí essa brincadeira levou alguns tempos para a gente concluir esse curso. Mas conta um pouco da sua história. Você nasceu no Rio? Eu nasci em São Paulo. Em São Paulo. Eu nasci em São Paulo numa circunstância acidental. Meu pai era militar, estava morando no sul de Porto Alegre, no sul do Rio Grande do Sul, e minha mãe com 17 ou 17 anos. E então os meus avós preocupados com a pouca idade da minha mãe, aquela falta de assistência, o nome da cidade era Santiago do Boqueirão, onde meu pai servia como oficial
de engenharia na área de construção de estradas e pontes. E então, meu pai levou minha mãe para a cidade de Caçapava, na Rio São Paulo, onde ele tinha nascido e onde tinha uma condição melhor de assistência. E eu nasci, embora eu quase nasci gaúcho, e quase, por outro ano, quase nasci carioca. Então, eu fiquei no meio. Mas são circunstâncias do filho do militar. Os militares têm 2, 3, 4 filhos, às vezes os 4 em lugares diferentes. A minha vida toda foi, depois dos 8 anos de idade, 7 ou 8 anos foi toda no Rio, até vir para Brasília. Hoje eu sou brasileiro. Vamos ouvir um pouco também a Terezinha, onde entrou, também. Doutor Rios, é que às vezes, vamos ouvir mais do doutor Roberto mais algum tempo, porque para ficar mais fácil de fazer a transcrição, né, doutora Garcia? Doutor Roberto, quando o doutor Oswaldo veio para o tribunal, o senhor o acompanhou? Eu o acompanhei. Ah, sei. Foi simultâneo, foi muito prazeroso. Eu já o conhecia, já conhecia o trabalho dele, o modo de trabalhar na vara criminal e foi muito fácil, até porque ele integrava uma turma criminal, então os processos tinham a mesma origem, a mesma matéria. E eu sei que o senhor é um jornalista brilhante, muito Brilhante. espirituoso, Brilhante. muito talentoso. O senhor já exercia também o jornalismo, quer dizer, esporadicamente, Já. durante esse período de trabalho no tribunal? Já. E exerceu essa função também de divulgação de alguma coisa do tribunal? Não. Infelizmente não fui convocado para isso, mas eu pude equilibrar durante muito tempo essas funções, até porque eu contei com o nosso expediente era na parte da tarde, e então eu pude exercer as minhas funções na parte da manhã em outra atividade aqui no tribunal. Até porque naquela época os tribunais, o judiciário não cuidava desse aspecto da comunicação social mesmo. Isso não fazia parte de um projeto de qualquer tribunal. Muito tempo depois é que começaram a se preocupar com esse aspecto ali da divulgação do tribunal. Mesmo. O maior contato com a comunidade. Mesmo. Quando você entrou, não tinha esse serviço. Não só o tribunal e os tribunais e o serviço público, de modo geral, passaram a ter essa preocupação, como também as próprias redações. Eu me lembro que eu trabalhei o maior número de anos no Jornal Estado de São Paulo, na sucursal aqui de Brasília, e eu durante muito tempo cobri o Supremo Tribunal, o então Tribunal Federal de Recursos, dependendo da pauta de julgamento, nós sabíamos onde é que tinham os processos mais interessantes e mais ligados à opinião pública. Então, era isso. Os órgãos públicos não tinham essa avalanche de processo, era uma coisa muito menor, e também os jornais, por sua vez, tinham o que eles chamavam setorista. Hoje é difícil ter o setorista, mas naquela época era comum, muito comum essa atividade. E, naturalmente, como até hoje, os casos de relevância nacional ficam por conta dos tribunais, que constituem a última instância do exame dos processos. E o Tribunal de Justiça tinha uma importância muito grande para os casos regionais. Esses casos mais importantes aqui do local, você lembra quais foram? Assim, os casos mais importantes aqui, de repercussão muito grande para o Tribunal de Justiça, indiscutivelmente foram na área criminal, né? Foram o processo do Arnold de Mello, né? Que num acidente atirou num desafeto, que era o Silvestre Péricles,
e acabou atingindo um outro senador, que era o Cairala, que era suplente, né? Senador pelo Acre, né? Era do Acre. Outros processos que tiveram aqui também envolveram tiroteio. O Nelson Carneiro atirou no pai do Piquet, que o Nelson Piquet chama-se Nelson Piquet Sotomayor. Ele adotou o Piquet por eufonia e também para driblar o pai. O pai não queria que ele corresse de automóvel. Então, quando o pai foi saber... Piquet é filho do Estácio Sotomayor, que foi ministro da Saúde do João Goulart e era deputado federal na época, e eles viviam brigando um com o outro. O Nelson Carneiro com o Estácio Sotomayor. E aí trocaram tiros e também foi um processo. Não sabia desse processo? Toma nota do Essa é a primeira vez que é mencionado aqui. Nunca ouvi falar desse processo. Memória boa. Temos que requisitar as cópias para o nosso museu. É a primeira vez que esse caso é abordado nas entrevistas. Nelson Carneiro e Sotomayor. O Nelson Carneiro era baiano, deputado pelo Rio, e o Sotomayor, acho que era pernambucano ou paraibano, era do Nordeste. E ele é pai do Nelson Piquet. Pai do Nelson Piquet. E aí, como o Sotomayor veio a ter conhecimento que o filho era automobilista, ele já não tinha mais como desfazer, até porque o garoto já era campeão, né? Mas ele driblava o pai porque o Piquet estava em ascensão e aquilo não despertava no pai maiores cuidados. Esse processo foi julgado aqui também no tribunal? Olha, esse processo eu não me lembro da competência, porque esse foi muito tempo depois do processo do Arnaldo de Mello. Isso a gente precisava ver. A desavença que houve entre os dois era a respeito do quê, doutor Roberto? Era a respeito, inicialmente, era uma rivalidade de prestígio e depois racial, porque o Estácio Sotomayor se referia ao Nelson Carneiro como crioulo, esse crioulo, não sei o quê. Então, Era mestiço. era uma briga permanente. Era uma briga permanente. E aí, então, na troca de tiros, naquela escada que leva ao Salão Verde, e outro estava no banco que fica naquele piso inferior, com uma espécie de mezanino e tudo. O tiroteio foi ali. Ambos armados. Ambos armados. A arma não era um objeto muito raro nos plenários das duas casas, não. Mas uma novidade, isso é para mim uma novidade. Até assustado. É só entrar lá com ar. Existiam parlamentares que também não faziam. Tinha uns que escondiam a arma, mas outros usavam ostensivamente. Você não se recorda bem da motivação desse crime? Não. Mas eu me lembro que o que saiu na imprensa foi justamente isso, né? Seu crioulo. Era um problema racial. Até porque o Nelson Carneiro ficou muito marcado em razão da defesa, a luta dele pelo divórcio. Não, mas não era sobre isso. Não era sobre isso. A lei anterior, não foi? Perdão? Foi anterior à lei do divórcio. Foi bem anterior, ele tá. 77, né? 77. Doutor Roberto, nessa época o senhor fazia jornalismo ali na Câmara? Eu fazia na Câmara, nos Câmara e Senado. O senhor também tem, assim, alguns artigos e algumas histórias, a exemplo daquele livro do Peluz,
que ele fez uma resenha dos artigos que publicava? O Peluz, como outros colegas nossos, eles são mais cuidadosos. Eu nunca tive esse cuidado. Eu nunca tive esse cuidado, até porque sempre existiu gente mais capacitada, gente mais direcionada para a memória. Acho que o problema não é esse, não. Mais capacitado. Acho que a questão é a pessoa ter esse cuidado nisso. Eu também não tenho nada. Nunca tive esse cuidado de guardar, tirar cópia de algumas sentenças que poderiam ter alguma relevância. Eu acho que é o cuidado, né? É o cuidado. Nós estamos diante de 2 magistrados, né, que não tiveram esse cuidado. Eu hoje, pela primeira vez na biblioteca, eu vi estantes reservadas a votos e acordos de colegas de Vossas Excelências, mas que foram pessoas que tiveram cuidado de deixar para a memória do tribunal o registro dessas decisões. Esse trabalho. Eu se tivesse que escolher um professor, não só de direito, mas também até de música, e teria o doutor Reis Correia. Isso mesmo. Doutor Roberto, durante o seu período de assessoria ao desembargador Oswaldo, qual foi o processo assim que rumoroso, trabalhoso? Não me lembro, não me lembro, mas nenhum assim que pudesse marcar essa. Eram processos. Mas o do Mário Eugênio fez a sua época também, não foi? Foi, mas não com o assassinato do jornalista Mário Eugênio foi, mas não foi. Não passou pela turma. Ele foi anterior. Eu participei de alguns habeas corpus, alguma coisa. Mas, então, na área criminal, realmente, vamos dizer assim, a história do tribunal com relação aos processos rumorosos se circunscreve mesmo ao processo da Ana Lídia, não é? É verdade. Esse durou vários anos e até hoje, em 2009, ele é lembrado. É verdade. É lembrado, até pelos participantes, né? Menos pela violência que se praticou com a vítima, mas pelos envolvidos nessa barbaridade. Né? Uhum. Tem também aquele outro processo de uma médica, não tem, doutor Reis? Médica eu não me lembro. Eu tenho que... Bernardinho sabe melhor a respeito. Isso eu não me lembro, da médica eu não me lembro. Mandou matar. Matar o marido no octogonal. Não foi uma coisa assim? Foi. Com muitos tiros, não ouvi isso, Francisco? Isso eu não me lembro desse fato, eu não me lembro. Eu me lembro. Vagamente de uma coisa assim. Se bem que mulher manda matar tanto marido que a gente é Então, assim, eu que dá uma Mafra, chamava Mafra. Doutor Roberto, com relação à repercussão de crimes, o senhor considera que esse crime, por exemplo, perpetrado contra o índio Galdino, houve uma repercussão nacional ou é mais um crime regional entre tantos que há no Brasil? Olha, houve uma repercussão nacional, mas eu, na minha modesta interpretação, eu acho que a imprensa superdimensionou o caso, né? Porque, na realidade, casos como esse estão ocorrendo agora, né? O índio era um apelo maior para o noticiário. E aí eu volto a invocar a presença de vocês dois aqui, que são criminalistas e que entendem melhor do que eu. Eu continuo achando que aqueles rapazes, os 3 não saíram ou não foram à festa dispostos a queimar alguém, a incendiar alguém, a matar alguém. Eu acho que aquilo era fruto de uma leviandade, de uma liberalidade, de uma má educação, mas não com aquele objetivo definido. É a minha modestíssima
opinião. Agora, a imprensa... Mas acontece que foi um crime não de repercussão local, nacional e até mesmo internacional. Isso, é claro. Houve uma repercussão muito grande, não somente em razão de ter matado um índio, porque você encontra várias organizações que defendem os indígenas, mas também me parece que em razão das pessoas, dos vínculos familiares dos autores do crime. Porque tinha pessoas ali importantes, Procuradoria da República. Não tinha nenhum indigente. Juiz federal, então isso fez com que também aumentasse a repercussão. O crime do filho daquela jornalista ali da Messiânica também, né? Teve muita repercussão. A Messiânica? Que mataram um rapaz ali na Asa Norte. Asa Norte, ali na Igreja Messiânica, que era filho de uma jornalista. Doutor Roberto, o senhor então, chegando em 61, o senhor acompanhou a evolução do tribunal, de um pequeno tribunal, não é? Que arregimentou juízes e desembargadores de muitos estados do Brasil, não é? Até agora, praticamente recentemente, né, que o tribunal é essa imensidão de funcionários e de estrutura. Como é que o senhor vê esse crescimento? Como é que o senhor acompanhou isso? Como é que isso se deu nesses cargos que o senhor ocupou na Corregedoria e também na administração do tribunal? Me parece que quando ele entrou aqui, o tribunal era composto de apenas 7 desembargadores. 7 desembargadores. Mas eram desembargadores que foram convocados de outros estados, não é? Agora, 4. Vieram do Rio o presidente Waller, o Cândido Colombo Cerqueira veio da Bahia, era o vice-presidente, e tinha o Browne, que veio do Rio, o Márcio veio de Minas Gerais, e aí houve uma promoção rápida, porque na realidade veio muita gente do Rio, a maioria dos integrantes do tribunal, primeira e segunda instância, a maioria veio do Rio. Mas houve pela necessidade, e também o tribunal abriu logo concurso, houve logo a promoção. Então, o tribunal ficou composto do Waller do Rio, Browne do Rio, Raimundo Macedo do Rio, Souza Neto do Rio, Márcio Ribeiro de Minas Gerais, e me faltando... Colombo de Souza veio pela ordem, o quinto da ordem, e está faltando o 7º, agora que eu estou... Não é o do Rio Grande do Norte? Não, Macedo, não. Ele veio do Rio. Desmarador Souza Neto. Souza Neto, Raimundo Macedo, Browne e Auler vieram do Rio, esses 4. Colombo de Souza veio pelo 5º, e o Cândido Colombo veio da Bahia, Márcio Ribeiro de Minas Gerais. Como é que funcionava isso aqui? Como é que o tribunal era nos primórdios? O tribunal ele era basicamente um colégio interno, com um dirigente com obsessão pela disciplina, né? Obsessão marcante pela disciplina. Ele, ao lado da ordem jurídica, ele era um feitor, exigia que se levantasse quando ele passava, exigia que... Enfim, tinha uma série de restrições com a vida pessoal de cada um. E como todos nós, ele tinha também o seu lado... Ele tinha um lado... Eu estou vendo aqui, por acaso, uma fotografia. Ele tinha o seu lado cultural, um lado cultural que ele alimentava com muita frequência. Eu estou vendo esse de Cavalcante aqui, esse quadro aqui, eu não tenho visto mais. Era no gabinete do presidente. Ainda está lá? Está. Então ele tinha um cuidado de adquirir umas obras. Posteriormente ele veio a escrever no Correio Brasiliense sobre arte.
enfim, ele tinha esse lado que era extremamente negativo, que era um feitor, que era um homem do castigo, né? Porque é um delegado de polícia. Né? Exato. Então, por outro lado, ele tentava amenizar aquela personalidade policial, né, rigorosa e intransigente, com esse lado que poderia dar um lado mais humano a ele. Ele não conseguiu isso, não. Ele dotou o tribunal de umas peças muito boas, que então até tem um Mercier aí, que eu também nunca mais vi. Quer dizer, eu nunca mais vi, eu estou levantando acabei de levantar. Nunca mais vi porque eu não tenho frequentado tanto assim. Eles estão espalhados por algumas salas do tribunal, mas há a intenção da Comissão da Memória de reunir as obras principais no museu. Esse Juscelino aqui do de Cavalcante, com essas dimensões, é um quadro bem caro. Né? Não é, não? Esse eu acredito que esse daí não vai sair do presidente. Do presidente. Sempre esteve atrás, né, da cadeira do presidente do gabinete. Mas eu acho que outros a gente vai conseguir levar para o espaço do museu. Mas o Auler era uma exceção aqui, porque na realidade a personalidade dos demais integrantes do tribunal era quase que uniforme, né? O Márcio Ribeiro era um conciliador, o Browne, apesar daquele jeito elétrico dele, era um conciliador, o Raimundo Macedo, conciliador, tem uma história engraçada, não sei se pode. Pode. Eu estou falando em conciliação. Pode. Qual é a história? Existiam dois juízes que depois vieram a ser promovidos, que tinham veleidades literárias. Né? O Sousa Neto, que era brilhante, era um homem muito inteligente, e o Geraldo Irineu Joffre. O Joffre era um homem muito inteligente e um homem muito capaz. E os dois, por algumas razões, eles não se davam, eles viviam as tuas. Mas houve um dia, e tudo do Geraldo Joffre era imprevisível, porque ele era muito ciclotímico também, né? E um dia encontraram-se no tribunal e disse assim: Sousa Neto, você soube que você escreveu um livro novo? Não me deu? Eu disse: Geraldo, foi uma falha minha, eles não se davam, mas aí então foi instado a dar. E aí mandou um livro com a dedicatória para o Geraldo Joffre. Mandou os livros, e o Geraldo Joffre é um devorador de livros, leu de um dia para o outro, aí devolveu e disse: li seu livro, achei uma merda, brigaram definitivamente. Mas o tribunal, voltando eu não li o livro, mas o Sousa Neto escreveu muito bem. Talvez seja para intrigar mesmo. Talvez seja a pessoa assim que escrevesse melhor que matéria assim, de literatura. Era ele. Mas isso era para mostrar que que a exceção do Auler, que era um feitor, os outros eram muito pacíficos, né? A Natália o ambiente, então, era um ambiente bom de trabalhar, de viver. Até porque era um andar. O quinto andar do bloco 6 era o tribunal e o sexto andar era a primeira instância. Então, era tudo aglutinado. Era muito bom. Funcionários eram 110 funcionários. 110 por 7 desembargadores, 117. O primeiro andar, 117 pessoas. A família, né? 117 pessoas. E as outras administrações? Alguma administração que tenha marcado vamos dizer assim, pelo entusiasmo em construir, em reformar? Todas. A necessidade, quer dizer, essa ideia de construir fruto da necessidade, né? Aí o volume processual era cada vez mais brutal, né? E aí saímos lá do bloco 6 e viemos para
para essa parte inicial aqui, que depois teve anexo, depois teve outro anexo. Agora, eu acho que o tribunal, os integrantes do tribunal, todos eles corresponderam às expectativas de crescimento da população, da necessidade da cidade. A cidade passou a abrigar todo o corpo diplomático, passou a abrigar tudo. Brasília hoje tem, Brasília tem para todas as necessidades. Né? Doutor Roberto, algum outro assim, incidente pitoresco que o senhor tenha presenciado aqui no tribunal e que se lembre? A memória, tá todo mundo já nos deixou, então eu vou ficar nesse agora que foi por acaso, foi dedicatória do livro. Dedicatória do livro. Mas a resposta foi oral. A devolução do livro foi feita oralmente. O senhor se lembra, há um episódio aqui que eu na época ouvi contar, não presenciei, mas eu ouvi contar e talvez o senhor também tenha ouvido, é o seguinte, que quando entrava pela porta da frente, o desembargador Joffre presenciou uma pequena altercação entre um popular e um guarda que impedia o popular de entrar porque não estava com sapato. O senhor se lembra disso? Com sapato. E aí então ele tirou os próprios sapatos e... Eu me lembro disso. O senhor se lembra, eu me lembro disso. Eu não estava presente, né? Essa história, ela foi muito repetida, foi muito comentada. E foi descalço pro gabinete. Ele era homem desses rompantes mesmo. Era uma pessoa muito original. 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 Bem, e... Outras atividades que você exerceu aqui no tribunal, não? Não tem outras, não? Você só ficou lá no tribunal com os homens? Depois que eu saí da primeira instância, eu saí do tribunal, fui para a primeira instância coincidentemente com ele, vim para o tribunal, ele se aposentou, eu também. O senhor presenciou a construção do Fórum de Tabatinga, quando o doutor Oswaldo estava lá em Tabatinga, o senhor já estava trabalhando com ele? Não. Só quando ele veio para cá? Só quando ele veio para cá. Para Brasília. Para Brasília. Nem no Amapá, nem em Taguatinga. Ah, tá certo. Ele no foi, Amapá não. Ele também... O senhor não acompanhou em nenhuma viagem no Amapá? Amapá, eu vim a conhecer recentemente, sem o Sarney. Então, enquanto o senhor se lembra de mais casos em que nós estamos muito interessados, Terezinha, me conte, Terezinha, você já estudava direito lá em Goiânia quando veio ou estudou aqui? Eu estudei aqui. Como disse antes, eu cheguei aqui em 76, requisitada, fui lotada na 6ª Vara Civil, fiquei lá em torno de 6 meses. Aí fui... Quem era o juiz da 6ª na época? Era o então desembargador Pedro Aurélio Rosa de Farias, que era o juiz daquela época. Aí, em seguida... Rosana, não é? Era chefe de cartório, não era? Não. Era o seu Lauriston, que era o diretor de secretaria. Tá certo, eu me lembro. Aí eu fiquei em torno de 6 meses lá na 6ª Civil e fui transferida para a taxa judiciária, para auxiliar, porque eu acho que eles leram o meu currículo, como em Goiás eu era da Caixa Econômica, era chefe de tesouraria, aí eles me deram a taxa judiciária para fazer os recebimentos. Na corregedoria? Não, da corregedoria, mas aqui na primeira instância ainda, que era a chefe, era a Talma, na época. Fiquei mais ou menos 6 meses com a Talma e fui indicada, quando ela saiu, para ser a chefe desse setor. Fiquei por lá uns 2 anos. Nesse inteirinho eu passei no concurso aqui para o tribunal, passei a integrar o quadro do tribunal, né? E continuei prestando concurso, passando os 3, até chegar ao oficial de justiça, que era já nível superior. Apesar de eu não ter ainda terminado o curso, eu fiz aqui. E fui mantida como chefe do setor de arrecadação e controle de custas pelo desembargador José Fernando de Andrade, na época corregedor.
Nessa época teve a reforma judiciária, que foi criada então a Central de Mandados. E o desembargador José Fernando mais uma vez me chamou e perguntou se eu dava conta de organizar e implantar aquele setor. Aí eu falei que dava sim. Aí eu falei, então você pode escolher o funcionário que você quiser levar e organiza lá pra gente esse setor. E foi um trabalho pioneiro realmente, porque era muito complicado, né? Cada oficial, né, não havia uma centralização, não havia uma distribuição de mandados. Os antigos parece que pegavam os melhores lugares para ir, não tinha uma coisa assim? Tinha, era mais ou menos. Era mais privativo do vara, né? Cada vara tinha o seu oficial de justiça. Isso mesmo. Naquela época as varas não eram estatizadas, mesmo. Não. A grande maioria das varas eram privadas. Os cartórios, o senhor disse? Eram privados. Era só o vara de família? Não, as varas cíveis. As duas varas cíveis eram... E duas de família. Tinha fazenda. A primeira era do Geraldo Braga, né? Geraldo Braga, que era amigo do Juscelino, né? A primeira era do Geraldo. É do Geraldo. Primeira vara civil? Primeira é muito amigo do Juscelino. E o Maciel, aquele Maciel, Gontijo Maciel. Walter Gontijo. Walter Gontijo Maciel. Ele era vara criminal. Não, Walter não. Ou era fazenda ou era vara civil, tenho certeza. Walter Gontijo Maciel. Era um magrinho, né? Criminal era o Davi e o Walter Soter. Dois, eram duas varas criminais. E a civil era do Geraldo? Família não, era Fazenda. O Walter. Walter era fazenda, né? Era fazenda. Tinham duas de fazenda e duas cíveis. Duas criminais. Duas cíveis, duas famílias. E uma de família. Uma de família, os menores, ofres e sucessões. Que contemplava tudo. E aí você foi, Terezinha, para a Central de Mandados? Nós fomos, escolher alguns funcionários para me auxiliar, né, na ocasião, e a gente implantou o sistema de fazer um scanning para cada oficial. Eram, parece que 54, mais ou menos. Eu sei que no momento lá ele disse assim, mas você vai numerar a gente, todo mundo vai ter número? Eu falei, o seu scanning sim. Aí, do número 1 ao 54, né? E eu chegava bem cedinho, como um dos auxiliares, e a gente distribuía, era distribuído por setor, né? Por setor? Por setor. Cada setor tinha o seu oficial. Chegava a fazer distribuição, já colocava no escaninho de cada um, e já chegava já por volta do meio-dia, já pegava seus mandados, deixava registrado o livro, e a gente controlava também a entrega, se demorava muito ou não. Então, isso durou, eu fiquei lá em torno de 1 ano e meio, quando então o desembargador Valdir Melri foi corregedor, o desembargador Zé Fernando, presidente, e nessa ocasião surgiu a segunda turma civil, o desembargador Zé Fernando mais uma vez me convidou para ser diretora da segunda turma civil. Aí eu deixei a Central de Mandados e fui para a segunda turma civil, já em 1981. E depois você continuou durante muito tempo, né, Terezinha? Porque quando era da segunda turma, você continuou como diretora. Exatamente, como diretora. Eu fui diretora lá em torno de 14, 15 anos mais ou menos. Mas você também fez um trabalho nos territórios? Nesse inteirinho, quando eu era da turma, como eu trabalhei com vários desembargadores, inclusive com a senhora, tive a honra de trabalhar com vários, tive um carinho muito grande, uma dedicação. Eu acho que tenho certeza que eu aprendi muito com todos. Devo, assim, muito a todos, né, pela minha passada lá nessa segunda turma, no decorrer desses 14, 15 anos. Aí o desembargador Queiroga sugeriu o meu nome para que eu fosse ao Tribunal de Macapá para ajudar a organizar os 3 primeiros julgamentos, que seria a primeira e segunda turma cíveis e a turma criminal. Na época em que houve a transformação que o de tribunal, Estado? O Tribunal de Macapá, o Tribunal de Justiça julgava os processos de lá.
quando o território. Quando passou a Estado, naturalmente passaria. E você presenciou, então, esse início? Presenciei. Inclusive a cerimônia de transmissão? Participei. Quem eu estava fiquei lá, lá em torno de 15 dias. O presidente, na época, era desembargador Onildo. O tribunal Da Capar. Aqui era o desembargador Walter Mendes Cardoso. O presidente do Tribunal de Macapá, que era o desembargador Onildo, pediu ao desembargador Walter que me liberasse para ficar um tempo para organizar esse julgamento dessas 3 turmas. Aí fui, e graças a Deus deu tudo certo, ocorreram os julgamentos, eu publiquei os processos aqui, que era de praxe. Naquela época, Terezinha, o tribunal funcionava naquele prédio novo? Funcionava nesse prédio. E ainda existia aquele prédio em frente A Bahia. A Bahia? Existia, Terezinha? Lá em Macapá. Um prédio pequenino, onde era a primeira instância? Não, perto de uma igrejinha velha, né? É um centro histórico de lá. Eu não me recordo se era esse mesmo tribunal. Não era o novo já. Já é o novo, né? Eu já fui no novo, então. Foi uma festa de 4 dias. É mesmo? Foi. Foram quase todos unidos, senadores, o senador Zé Sarney foi eleito por lá na época. Então foi um momento assim bem histórico naquele estado. Queremos as fotografias. Aí eu fiquei muito tensa naturalmente, porque eu fui sozinha, né? Cheguei lá, tinha uma comitiva no aeroporto me esperando, eu falei, meu Deus. Aí no dia seguinte eu fui lá conhecer as instalações e onde que seria o julgamento das turmas, e eu organizei tudo conforme era julgado aqui, né? Foram os 2 presidentes das turmas cíveis e o da turma criminal e todos os outros desembargadores, né? Alguns ministros e tal. E houve o julgamento, foi tudo certinho, graças a Deus, correu tudo bem. Recebi algumas honras ao mérito lá do governador da época. É mesmo? De Macapá. E você encontrou lá funcionários à altura de continuar esse trabalho que você implantou? Na época, o desembargador Onildo pediu que eu indicasse alguns. Eu queria que eu ficasse lá mais uns 2 anos. Mas não era interessante para eu ficar lá e deixar meu trabalho aqui, né? Aí eu sugeri o nome de algumas pessoas, ele acatou, outras ele mesmo arrumou, né? Aí eu retornei ao nosso tribunal, continuei até 95, quando eu me aposentei, graças a Deus. Fui muito feliz aqui. Terezinha, algum caso interessante que você se lembre dessa época? O ambiente que reinava entre os funcionários, as festas que havia no início, eu era muito, assim, eu era nova na época e eu participava de tudo, gostava muito das festas, fazia parte do cerimonial e ajudava alguma coisa, assim, na época de festa. Eu lembro uma vez... Tia Arantes, muito animada. Sim, ela tinha um carinho muito grande comigo. E eu lembro uma vez que chegou um padre para fazer uma visita ao desembargador Luiz Cláudio Acho, ele era presidente. E aí resolveu celebrar uma missa, mas não tinha um altar, né, adequado. Aí o desembargador Luiz Cláudio falou assim, vem lá com a Terezinha, ela improvisa rapidinho alguma coisa. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Pedi alguém para arrumar uma mesa grande, fui lá na presidência, peguei o crucifixo, uma toalha de jantar, arrumei, mandei comprar umas flores. Em 3 tempos a gente arrumou esse altar, o padre achou lindíssimo e celebrou a missa. Então foi um fato interessante. Sim, sem dúvida. Agora, eu quero deixar registrado aqui o meu carinho imenso pelo desembargador José Fernandes, que sempre, aliás, todos confiaram no meu trabalho, mas foi ele que iniciou. Ele que me conduziu aqui, talento, né? e acreditava. E eu fazia muita questão de não decepcioná-lo em nada, porque, enfim, eu não conhecia ninguém aqui, eu cheguei só, né? Então eu tinha que trabalhar bem para ser reconhecida. Claro. Ele já conhecia? Ou ele Não, ele não me conhecia. Então eu acho que ele conhecia. Então ele é um headhunter mesmo. Ele não me conhecia. Então, quando ele me convidou, eu fiquei até muito surpresa. Falei, mas que coisa, eu fiquei muito emocionada. Quando eu passei no primeiro concurso aqui,
estudei muito, porque eu tinha medo do governo de Goiás me pedir de volta, né? E eu gostava muito daqui. E a sua família de Goiás, né? Eu era toda de Goiás. Aí eu passei e fui no departamento de pessoal para tomar posse. Tinha vários funcionários que tinham passado. Eu não conhecia quase ninguém ainda, porque eu era aqui da primeira instância. E a posse era lá do outro lado. E eu lembro que a Natália era a diretora de pessoal, falou assim, essa eu faço questão de dar um abraço. Então eu me senti o máximo, porque né? É uma coisa interessante. Toda a minha trajetória no tribunal foi assim muito gratificante, eu fiquei muito feliz. Foi assim uma glória para mim tudo isso. Que coisa boa. Trabalhar você prestou grande serviço. Eu sou testemunha disso porque você foi secretária da turma que eu presidi durante algum tempo. E eu aprendi muito. Tudo muito bem organizado, não é? Chamava os processos com muita precisão e controlava a turma da taquigrafia, não é? Eu gostava muito do meu trabalho, eu tinha o maior prazer em vir para o tribunal, sabe? E todos os desembargadores que trabalhei foram assim, eu considerava como se fosse, fizesse parte da minha família, porque o quadro na época era pequeno e a gente tinha a oportunidade de conversar mais, né? Então era muito gratificante, eu aprendi muito. Desembargador Coelho. Desembargador Coelho, Valtênis, Cláudio, Dirceu de Faria, Dante Guerreiro foi o primeiro presidente. Eu lembro até que quando eu fui tomar posse, o desembargador Dante Guerreiro falou assim, na minha presença, porque ele era engraçado para falar, assim, não é possível que o desembargador Severino bota mais uma mulher aqui. Eu falei, que recepção, meu Deus. Então eu fiz tudo pensar para ele não achar defeito no meu trabalho. Aí, depois de alguns meses, ele olhou para mim assim, porque a gente ficava sentado perto, né? Era o procurador, o presidente e eu aqui. Aí ele falou assim, não é de ver que eu enganei com você? E eu vou fazer o elogio e mandar publicar. Eu falei, o senhor é que sabe. Aí ele fez. Aí eu achei interessante. E ele ficava assim, às vezes, estudando o processo e perdia a noção do horário. E ele tinha meu telefone de casa, porque ele mandava para o processo em pauta por telefone mesmo. Se não incomodasse o telefone, porque às vezes eu quero pôr mais um processo em pauta, ele não de jeito nenhum disparado. Aí ele um dia ligou, era 2h30 da manhã. Eu assustei muito, eu falei, minha nossa senhora, se tivesse morrido alguém, né? Menina, é para você colocar um processo em pauta amanhã. Eu falei, sim senhor, qual o número do processo? Então ele ligava a qualquer hora. Mas ele era muito competente, muito. O amanhã era hoje. Assim. Ele às vezes dava um recado na capa do processo, favor fazer isso. Porque tudo dele, o raciocínio era muito rápido, né? Então foi assim, foram várias passagens muito interessantes. Que coisa boa. Bem, então, enquanto você se lembra de mais algum caso, vamos ao Francisco. A minha história é um tanto diferente dos colegas, porque a minha área era outra, né? Eu, quando cheguei ao tribunal, eu fui... Quando foi, Francisco? 73. 73, vindo do Ceará? Não, daqui já estava aqui. Eu sou piauiense, né? Ah, do Piauí. Sou conterrâneo do desembargador Oswaldo, Souza Neto, tinha outros aí. E então eu fui trabalhar na taquigrafia. Quando eu cheguei lá... Rincon? Não, era a Neuza. A Neuza que a gente ia datilografar os votos. Já estava substituindo a Zilá, que foi a primeira chefe lá. Só que quando eu fiquei lá pouquíssimo tempo, minha passagem lá foi relâmpago. A Neuza me deu um voto exatamente do desembargador Guerreira. A letra podia ser inteligentíssima, mas a letra era terrível. Era difícil. Então eu traduzi o voto todo errado. Eu não entendia nada. Aí ela chega, acho que para a dona Natália, que era a diretora de pessoal nessa época, e falei, esse rapaz não pode ficar aqui. Aí me mandaram para a turma do Dr. Wilson. Segunda turma. Segunda turma. Aí lá eu encontrei, estava o desembargador Zé Fernandes, era dessa turma. Sempre, coincidentemente, nós somos afilhados dele. Né? Aí eu fiquei lá na segunda turma uns 2 anos. Eu estudava, fazia faculdade nessa época, e eu tinha 1 hora para sair antes, ou entrar
uma hora depois ou uma hora para sair antes. Porque eu estudava na UNB, que eu estava fazendo arquitetura na UNB. Passei no tribunal, cancelei a arquitetura e fiz economia na UDF, vestibular. Aí estava conciliando com o trabalho, que eu precisava trabalhar. Então eu saía uma hora antes. E lá na turma aconteceu uma coisa muito interessante. O desembargador Leal Fagundes era o presidente da turma. Um dia eu estava datilografando e ele chegou aqui no tribunal. Quando a gente tomava posse, ninguém mostrava quem era desembargador, quem era... Você ia lá na sessão de pessoal e acabou, ia para a sua lotação. Ele chegou lá, pegou os processos que ia para a sessão daquele dia, né? Deu boa tarde e acabou. Eu não percebi que os outros colegas, que eram o João Tomás, o Paulo Vilas Boas e um outro rapaz que eu não lembro o nome, que trabalhava na sala, tinham levantado. E eu não levantei, continuei datilografando. Ele reclamou para o Dr. Wilson, perguntou, quem é aquele rapaz que tem uma mecha? Assim que eu cheguei lá na turma, ele não levantou. Aí ele falou, não, aquele rapaz é novato. Tem poucos dias lá. Aí o Dr. Wilson chegou e falou, o desembargador Leal Fagundes falou que chegou aqui, você não levantou, tem que levantar, ele é o presidente da turma. Eu falei, mas ele não tem estrela na testa, como é que eu vou saber? Eu não sabia quem era, eu não sabia mesmo. Aí vai, eu falo para o desembargador... Você porque não viu, que Aí eu falei para o desembargador Zé Fernandes, contando a história. Aí ele falou, não, você vai trabalhar com a Natália. Aí fui lá para a divisão de pessoal. Na divisão de pessoal fui para o pagamento. Isso já era 75. Fiquei de 75 até 97, quando eu saí para aposentar. Francisco, aí lá... eu quero, depois que você continuar, eu quero que você nos diga como era feita a folha de pagamento. O trabalho que dava para fazer uma folha Primeiro de que pagamento. era manual. Quando eu cheguei lá, a minha chefe foi a Marlene. Minha primeira chefe, ela era a chefe do SECAC, que era a seção de pagamento. Seção de cadastro. Cadastro e controle, que o pagamento fazia parte da SECAC. Eram 293 funcionários ativos e 59 aposentados distribuídos no Brasil inteiro. Quer dizer, onde tinha fora eram 59, né? Quando eu cheguei. Então isso era feito manualmente. Aí o tribunal foi fazendo concurso. Na época da presidência do desembargador Cernichiaro, nós passamos a folha para o SERPRO. Foi muito difícil essa transposição do tribunal para o SERPRO, porque tinha a Ceci, que era muito exigente, né? Eu passava a tarde toda lá discutindo com a Ceci, ela queria de um jeito, mas não pode, não é assim. Inclusive cadastro de magistrado, de funcionários, tudo, ela queria de um jeito, mas não podia ser daquele jeito, tá entendendo? É que ia modificar o percurso do negócio. Mas deu certo, depois voltou para o tribunal. Então essa folha de pagamento era muito complicada. Todo o processo passava na legislação, da legislação ia para o diretor de pessoal, do diretor de pessoal ia para o diretor-geral, aí voltava para o pessoal, voltava para a legislação e chegava para mim para fazer... Isso eu estou falando já quando eu já fui chefe. Fazer cálculo e colocar na folha. Então nisso tinha uma tramitação demorada, em muitos casos tinha que ser para ontem. Nós virávamos à noite aqui trabalhando, ela mandava buscar pizza. Saiu daqui e ia lá para casa. Eu morava em Sobradinho, não tinha carro, tinha que saber a hora do último ônibus, então era terrível. Mas depois dava tudo certo, nós éramos muito amigos e os meninos que trabalhavam comigo, quando eu já era chefe, né? Que colaboravam comigo em hora... que não tinha hora extra naquela época, né? O tribunal não pagava hora extra. Mas ninguém também não dizia se vinha ou se não vinha. Que nunca disseram que não podiam vir. E aqueles que trabalhavam a gente nesses horários, a gente dava
um dia, na semana que precisasse, 2. Mas tinha um caso interessante lá que tinha um funcionário que a avó, a mãe, o pai, o tio morreu não sei quantas vezes. Adoecia, morria, para lá, até que eu chamei ele. Esqueci. E perguntei, mas sua mãe não já tinha morrido? Não, mas é porque eu fui criado pela minha avó. Aí ele sempre tinha um jeito. Sempre matava. Então nessa época eu tinha um DAI. O que foi muito interessante aqui também foi o seguinte. O que é DAI, porque quem vai te assistir não sabe o que é DAI. Era Direção de Assessoramento Intermediário. Era uma comissão, era uma gratificação hoje. Era uma chefia. Uma chefia. E naquela época, o tribunal tinha pouquíssimos DAS. E não tinha jeito de ir um DAS para o pagamento. Vai ter uma grande coincidência aqui, que eu só fui nomeado com DAS na época que a senhora foi a presidente. Que esse DAS já tinha vindo do território. Acabaram os da presidência, então aí passou o desembargador Paulo me deu que era o seu. Que era o meu, que eu fui como assessor do desembargador Paulo, mas eu no pagamento. Ficou no pagamento. Exatamente. Nesse período, eu fui passar um carnaval no Rio, encontro com o doutor Paulo em Copacabana. Você está aqui? Por isso que o pagamento vai atrasar. Ele disse, não, o pagamento já está no banco. Aí eu falei, o pagamento já está no banco. Aí ele falou, já. Aí eu não sei se ele foi ver, né? Era muito engraçado. Sim. E outro caso interessante foi com o desembargador Valdir Melri, que na época ele era o corregedor do desembargador José Fernandes. Quando o desembargador José Fernandes era o presidente, eu ainda tinha um DAI, só que já era maior. E o desembargador Valdir me chama para assumir um DAS. Então isso aqui, houve comentários aqui no tribunal, aquelas... o Francisco vai para a corregedoria. Só que eu não falava para ninguém o que eu ia resolver. Aí eu cheguei e ele me ligou. Aí eu fui. Dá para você dar um pulinho aqui, Francisco? Eu digo, fui. Eu cheguei lá, tinham 2 funcionários, que até me falha a memória o nome deles agora. Ele falou, não, estou lhe chamando porque eu soube que o pagamento não tem DAS. Falei, não tem. Eu pensei que ele fosse emprestar um DAS para o desembargador José Fernandes. Não emprestou. Aí eu falei, não, é isso. Ele falou, não tenho DAS e eu quero lhe dar um DAS. Aí eu olhei para ele, olhei para os outros ali e disse, desembargador, só que eu não vou aceitar esse DAS. Ele falou, mas por quê? Está todo mundo correndo atrás de DAS? Ele disse, mas eu já tenho um compromisso com o desembargador Zé Fernandes. Eu não vou deixar lá a sessão, que eu já tinha me comprometido com o DAI. Ele falou que tão logo aparecesse, ele vai me dar um DAS. Eu não vou fazer um negócio desse. Aí ele falou, não, tá certo, eu vou falar com o Zé Fernandes. Só que falou e não tinha como, não deu. Aí passou. Um dia, eu morava na Asa Norte, eu estava morando na Asa Norte, ele chega lá na minha casa. Aí foi me cumprimentar. Aí, a partir daí foi que nós nos tornamos amigos. Amigos dele ir na minha casa, a senhora sabe, né? Lembro. E ele foi me cumprimentar. Eu disse, olha, no aniversário seu, que eu fui também. Pois é. Aí eu vim aqui para lhe cumprimentar, porque o tribunal está todo mundo correndo. Um quer a DAS, o outro tira o DAS, e você não aceitou o DAS que eu lhe dei. E aquele seu colega, que eu não lembro o nome dele, falou lá, disse assim, mas o Francisco não quis o seu DAS, desembargador. Ele falou, não, mas ele já tinha compromisso com o Zé Fernandes. E ele está certo. Não era o dinheiro que ia me fazer nada, né? Então eu fiquei lá. Aí nós nos tornamos amigos, tudo. Mas ele sempre me dizia, você nunca quis ir trabalhar comigo. Aí eu falei, mas foi melhor a gente não ter trabalhado junto. Né? E era assim, o tribunal era cheio de histórias lá no departamento pessoal. A gente fazia festas. Francisco. Era muito interessante. Aí sim, aí a Neuza não ficou. Obrigada, doutor Rios.
Já estava lá no pagamento, a gente tinha muita festa, né? Aí a dona Natália aposenta. Já estava lá no pagamento, a gente tinha muita festa, né? Aí a dona Natália aposenta. Não, primeiro eu saí, fui para corregedoria. Quando a senhora estava na corregedoria, era que a Neuza foi para a diretora? Eu sou muito amigo da Neuza, mas como funcionário a gente não se batia muito bem, não. Nos pareceres, nas coisas a gente chocava e dizia, então, mas eu não vou fazer isso, você manda do jeito que você quer. Eu tenho que fazer como está no processo. Tá. Aí, eu estava precisando para a Europa e Estados Unidos. A passagem era caríssima naquela época. E eu só tinha 30 dias de férias. Aí falo com a dona Natália, ela falou assim, eu vou falar com a Maria Tereza e ela te dá mais um pouquinho de tempo. Não, nessa época ela estava na presidência. Não, aí já não foi quando eu estava trabalhando com ela, não. Porque na presidência eu estava com o doutor Desbador Paulo. Paulo Garcia, mas foi a senhora... Não, fui com o Desbador Valteno, depois fui com o Desbador Paulo. Paulo Garcia, mas foi a senhora que foi comigo lá no gabinete. Foi, eu não me lembro desse... Aí eu contei a história, ela falou assim, não, quanto é que você está precisando? Eu digo, 12 dias, que é para não perder aquele período que eu poderia passar lá. Só que eu esqueci de falar para a Neuza, que tinha esses 11 dias. Viajei. Volto para a eleição do Collor. Depois da eleição eu me apresento. Ela falou, cortei 11 dias do seu ponto. Eu disse, por quê? Aí ela falou, porque você só tem 30 dias de férias e você faltou 12. Aí eu falei, mas esses 12, a desembargadora falou que eu poderia falhar. Ela falou isso e falou. Você quer ir lá? Não, você está dizendo. Aí você soube da história, né? Que depois ela ali falou também, ela disse, não, eu estive com ele lá. Agora eu tô lembrando. Então tem essas coisas, mas a gente é amigo, tudo numa boa. Era muito engraçado naquela época, né? Mas hoje não dá mais para ser assim, porque o tribunal está muito grande. Muito grande. 7 mil e poucos funcionários da região. 7 mil? 7 mil. É muita coisa. E você, eu gostaria, além dos outros casos que nós queremos registrar, eu gostaria também que se lembrassem cada qual de dar assim uma mensagem, fazer uma sugestão, ou então do que acham que está faltando aqui no tribunal. Eu, por exemplo, tenho inúmeras, vamos dizer assim, solicitações a respeito de como a gente é recebido, se não se identifica, não é? O ambiente, a gente fica assim deslocado aqui no tribunal, não tem um lugar para se reunir, não é? Não tem, vamos dizer assim, não é solicitado para dizer a respeito da nossa experiência, da nossa vivência, dos nossos conhecimentos. Eu gostaria que depois fizessem assim algumas sugestões a respeito. Então fala, Cris. Na minha área, eu acho que tem muitas sugestões a dar. Apesar de que agora já está tudo informatizado, está tudo mais moderno, mas tem coisas que não tem como você não usar a palavra, certo? O atendimento, quando você chega em determinados departamentos e tudo, isso é uma coisa complicada. Eu acredito até que não seja falha do diretor que esteja lá, né? Porque hoje, no caso do pagamento, está enorme. Tem muita gente lá. Então você chega e ninguém sabe quem é. Tem um processo que você é beneficiado, você não sabe. Não é comunicado. Não comunica. Antigamente a gente fazia ex-ofício. Você tem interesse. Pedir a desembargadora para se deslocar, para vir pedir. Exatamente, fica parado num determinado lugar, tem que pedir favores. Que não precisa disso. Né? Eu tenho um parênteses. Para falar sobre esse aspecto. Eu vou falar em causa própria. O tribunal tem uma política. O funcionário deste setor tem uma política que é diferente, que se conflita, por exemplo, com sessões de tribunais ao lado nosso, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, existem benefícios, existem extensões que são
creditadas, são computadas automaticamente. Aqui no tribunal, não só se sonega esta informação, não só se sonega esse tipo de surgimento desse benefício, como também, quando há o requerimento, isso é um Deus nos acuda. Então, traduzindo, nesses tribunais vizinhos aqui, quer seja fruto de sindicato ou não, as medidas que beneficiam a coletividade, elas custam a sair. Se o interessado não descobre aquela adaptação, aquela vantagem, ele fica sem. Isso não acontece no Poder Legislativo e no Poder Judiciário, afora do nosso tribunal. É difícil que isso seja estendido. Muito. Isso eu estou falando em causa própria. Eu tive problema nessa área. Coisas que são automaticamente estendidas, aqui no tribunal não são provocadas. Mas muitas vezes também aconteceu o contrário. O tribunal dá vários benefícios e os outros tribunais não darem, e eles pediam os votos, pediam as decisões para lá. Então isso aí também, cada caso é um caso. Por exemplo, o funcionário requisitado, ele não recebe automaticamente determinadas vantagens no momento em que ele está requisitado. Só quando ele volta. Isso nós tínhamos muita reclamação. E para ele receber, ele teria que entrar com o processo. Você está entendendo? Por quê? Porque quando, não sei se ainda é assim, quando era requisitado naquela época, ele ia recebia pelo tribunal o salário, o adicional por tempo de serviço e nada mais. Porque o restante... Só o adicional. Às vezes só o adicional, dependendo do tipo da requisição. O restante era pago pelo órgão que tinha feito a requisição. Você está entendendo? Então, isso aí eu não concordo muito nesse aspecto de beneficiar e não beneficiar. Porque quando é uma lei, isso de qualquer forma, incluso a comunicação com o funcionário aposentado é uma comunicação é mais falha, difícil. Né? Muito falha e Teve difícil. festa de Natal, ninguém ficou sabendo. É falho, sim. É. Não é só com relação aos funcionários, não. Com relação aos magistrados também, eu tenho notado isso, sabe? Há há um desligamento, não há uma valorização. Não é? Porque acha que trabalhou, foi embora, não vale nada, mas deixou alguma coisa. Muita coisa, aliás, né? Deixou muita coisa. Por outro lado, presidente, eu tive sorte, porque eu tinha no que eu dependia do Francisco, eu resolvia de uma maneira natural. Obrigado. Mas infelizmente, não foi o caso de um episódio muito desagradável. Não foi com você, nem com o subordinado seu. Mas você, que dependia de você... Obrigado. E aí, Terezinha, conta a respeito do caso dos advogados. A doutora Natália está aqui se lembrando. Fala. Como eu fiquei na turma muitos anos, e a gente presenciou vários julgamentos, né, diferentes, teve um em particular que teve uma repercussão muito grande em Brasília, que era um caso de família. E como tinha repórter, tinha muita gente assistindo, vários advogados, e era segredo de justiça. Aí o desembargador Manuel Coelho, presidente na ocasião, pediu que se retirasse, né? Porque só ficaria ali o advogado e a parte e tal. Aí saiu de um não querendo, saíram todos e pus o processo, chamei o processo, começou o relatório. E era justamente o relatório que todo mundo estava interessado a ouvir.
No que começou o julgamento, a porta da antessala, onde ficava o desembargador quando entrava para a sessão, eu vi que parece que estava forçando a sala, sabe? Aí eu pensei, eu falei para o meu secretário, não é possível, tem gente tentando ouvir ali, né? Aí eu falei, eu vou bem devagarzinho, vou abrir essa porta. Que eu abri a porta, quase que cai todo mundo lá dentro. Porque tinha um mais em cima com o vidro pregado, outro mais embaixo, outro mais embaixo, tinha uns 6. Desabou todo mundo. Mas quando eu abri, mas foi um susto tão grande. Eu falei assim, olha, se fosse para vocês ficarem ouvindo, estaria aqui dentro, por favor. Agora eu vou pedir para vocês que eu no corredor vou fechar até a outra porta. Eu não vou levar nenhum conhecimento do presidente isso. Aí foi um fato interessante. Sem dúvida. Mas fora isso, vários outros também. Eu queria até dizer que falei em nome de alguns desembargadores, mas eu queria acrescentar que eu trabalhei com vários, né, mais de 30 desembargadores, como o desembargador Ramon Faria, Natanael Caetano, desembargador Serniquiário, todos foram presidentes na minha época, desembargador Duarte de Azevedo, Luiz Cláudio, acho que já disse, Dicil de Faria, Manuel Coelho, desembargador Manuel Coelho, vários Martins, também? Desembargador? Não, Martins? Desembargador, não trabalhei. Não era da turma? Não era da segunda turma, não. Desembargador Valdir Vera também pertenceu à turma, e vários outros que foram alguns aposentantes e presidentes. E se eu deixei de mencionar o nome de alguns, eu peço desculpa e quero deixar aqui o meu carinho, meu agradecimento a todos, por tudo que eu aprendi com eles. E a todos os funcionários também que, de uma forma ou de outra, contribuíram para o sucesso do trabalho no decorrer de todos esses anos. Obrigada. Os colegas, os auxiliares. Alguma coisa mais, Francisco, você se lembra? São tantas coisas como diz o Roberto, né? Podemos ouvi-lo com muito prazer. Doutor Roberto. Foi muito tempo, né? É muito tempo. E eu fiquei, durante todo o meu tempo de tribunal, eu só trabalhei em 3 lugares. Foi na turma, porque com a Neuza, na taquigrafia foi uma semana, né? Fiquei na turma, fui para o pagamento e aposentei na instalação do juizado especial com a desembargadora Nancy. Sim. Fiquei 4 meses e pedi aposentadoria. Mas foi tudo uma boa muito bom, de uma todos. época boa. E o tribunal fica muito orgulhoso de funcionários tão brilhantes, tão dedicados, não é? Fui mantido lá no departamento por mais ou menos 13 presidentes. Eu fiquei 29 anos, né? Sem nunca ter ido a gabinete nenhum pedir. Então eu me sinto gratificado. E valorizado. Fiz o meu percurso, né? Exatamente, fiz muito bem.